O nosso estilo conversa com a super ginasta Ana Paula Ribeiro, filha tradicional, de família tradicional da cidade de Saúde. Ana Paula está com 18 anos de estrada, participou da seleção brasileira, viajou o mundo através da ginástica rítmica, ajudou esse tipo de esporte, né, a ganhar notoriedade no Brasil e também participou no mundo de grandes campeonatos, juntamente com outras brasileiras. A gente conversa um pouco mais sobre a ginástica rítmica e esses 18 anos de estrada de Ana Paula Ribeiro. Obrigado pela presença. Há anos que eu estou convidando, né? Agora finalmente você veio aqui, né? Eu que agradeço. Eu fiquei bastante tempo em Aracaju, né? Na seleção brasileira não está mais aqui no estado, então viajava bastante, morei muito tempo em Aracaju, inclusive. É verdade, você participou da seleção brasileira, ela chegou a ficar um tempo aqui no Espírito Santo, né? Sim, ela ficou aqui de 2005 a 2009. Só que na época eu estava na seleção individual, porque tem seleção individual e tem seleção de conjunto. Eu estava individual eu estava em Aracaju. Aí eu fiquei um ano aqui, que foi 2009, foi quando eu fui para a seleção de conjunto. Vocês treinavam todas aqui no Espírito Santo, faziam as atividades todas aqui, Isso, né? Isso. Era feita uma seletiva, nessa seletiva são selecionadas as melhores atletas, que aí vão para o centro de treinamento, né? Que ou era em Aracaju, ou era em Curitiba, ou era aqui no estado. Por que tem esses deslocamentos? São os centros já todos formados, eu falo tecnicamente, né? Com equipamentos, com tudo, é melhor para vocês? Isso. Na época que a gente estava em Curitiba, a Confederação Brasileira de Ginástica era em Curitiba. Então, eles tinham centro de treinamento lá, que na verdade era mais focado na ginástica artística. Na época da Daiane dos Santos, que tinha o Moleg, na época do auge da Daiane dos Santos, era lá em Curitiba. Então, a gente tinha que ir todo mundo para lá, os treinadores, treinar lá. Porque lá tinha um centro, lá os treinadores estrangeiros iam para lá. E depois a Confederação Brasileira foi para Aracaju. Aí formou tudo em Aracaju. Quero conversar com você desses 18 anos de estrada. Você começou muito novinha, né? Porque você, quando identificou que era, digamos assim, né, um ser humano especial e diferente, né? Se contorcia toda. Eu conheço desde criança, sou muito amigo da família. E me lembro que você já tinha, né, toda uma predisposição para a ginástica. Como é que foi justamente você partir para a coisa profissional, né? Para as disputas de campeonato e realmente se tornar uma atleta profissional? Bom, desde criança eu era inquieta, assim, né? Muito flexível também. Fazia balé desde os 5 anos de idade, né? No colégio. Então, minha mãe via que eu puxava para esse lado da ginástica, né? Então, eu fui num pediatra, mas assim, para cuidar de outra coisa, e minha mãe falou, deixa eu ver se minha filha é normal. Aí ela perguntou assim, minha filha, mostra aí pro doutor o que você sabe fazer. Aí eu fiz, coloquei a perna aqui em cima, coloquei o braço assim, que eu faço isso até hoje. Então, minha mãe tinha medo de ser uma coisa anormal. Aí o médico, não, normal, coloca ela para fazer ginástica e tal. Aí fiz o teste, a treinadora gostou muito de mim, né? A Mônica Queiroz, que inclusive é a treinadora da ginástica olímpica, da Natália Gaudi, que foi minha treinadora durante esses anos todos também. E aí eu comecei a fazer ginástica e fui evoluindo. Muito bacana. Você, quando realmente, né, viu que tinha aptidão para a ginástica rítmica, foi uma escolha ou foi um caminho natural? Você podia ter ido pela artística, né, ou para outras mais? Não, foi um caminho natural porque a ginástica rítmica exige mais flexibilidade, a artística mais força. Então eu sempre tive a característica mais de expressão e de flexibilidade, que é o que exige a ginástica rítmica. A artística é mais força, da mortal, daquelas coisas assim. A ginasta precisa ser um pouco mais forte e eu sempre fui mais flexível. Agora é impressionante, quando a gente vê uma apresentação da Ana Paula, né, principalmente pela televisão, a gente vê que você faz com tanta facilidade, tanta naturalidade. A gente, né, é o que a gente tenta passar. Mas é incrível, aquilo, você não passa a menor ideia de esforço ali, ou de um movimento que você faz se contorcendo, por exemplo, que possa estar, né, te sentindo uma dor ou algo do gênero. Essa é justamente a intenção da ginástica, das ginastas, dos esportes artísticos. É você tá ali e fingir que tá normal, entendeu? Essa é a característica dos esportes artísticos, você passar a naturalidade. Pode estar morrendo com dor no joelho, dor não sei aonde, nervosa porque você está tendo que acertar aqueles elementos, né, aqueles exercícios, mas você tem que passar na naturalidade, como se você estivesse fazendo aquilo com facilidade. Com certeza. Gente, olha, essa história dela é bom para as mães, né, que às vezes têm filhos em casa, que notam que os filhos às vezes têm uma disposição maior, né, para se contorcer, para fazer certos tipos de movimento que a gente vê que não é qualquer um que faz. E foi o caso da Ana Paula, e às vezes descobre, né, justamente na criança, aí uma aptidão para o esporte, tá? Para talentos artísticos também. Você, nessa questão das apresentações, a gente vê que você tem muita desenvoltura com a dança também. Tem a ver, você
tem que fazer alguma coisa com dança, porque realmente, né, a ginástica rítmica cobra esse tipo de atividade também? Isso. De uns anos para cá, a própria Federação Internacional chamou a atenção da Federação de Ginástica Rítmica, Federação Internacional, porque as ginastas estavam muito flexíveis e a flexibilidade é uma característica de pessoas muito jovens. Você vai ficando mais velho, então você vai perdendo aquilo. Vai enrijecendo, exatamente. Né? Então as ginastas estavam saindo com 20 anos de idade, estavam se aposentando. Eu falei assim, não dá, entendeu? Então para o próprio público, ficar só flexibilidade, parece que é circo. Então eles estavam querendo jogar mais para o lado artístico, mais pela beleza dos movimentos do que pela própria flexibilidade. Então, hoje em dia, o código da ginástica rítmica, ele exige mais dança. Se você tem muito ritmo, você tem muita expressividade, é o que está contando. Além da flexibilidade, da força, do equilíbrio, blá, 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 tem tudo isso. Mas está exigindo mais da dança e da expressão. Existe, Ana Paula, algum tipo de movimento ou tipo de contorcionismo, alguma coisa que é obrigatório você ter, assim, né? Como você tem no futebol, certos tipos, né, de regras, de jogo e tal, de jogada. Existe isso ou você tem uma liberdade de criação quando você faz esse movimento? Você tem uma liberdade, porque você tem uma tabela que você tem vários elementos. Né? Então, você vai de acordo com o que você sabe fazer. Eu sei fazer isso... isso daqui, mas não sei fazer aquilo. Os dois têm o mesmo valor, entendeu? Então, o código dá essa mobilidade de você criar a sua coreografia e ter a sua pontuação alta, entendeu? Então, você, assim, não existe um elemento obrigatório. Você tem que tentar fazer os movimentos que valem mais, para você ganhar mais nota. Mas você tem total liberdade de escolher ali, dentre aquele leque de opções de movimentos, o que você vai fazer. Agora, impressionante, né? Você que conviveu e convive com a seleção brasileira, quer dizer, o que há de melhor no país, né? Das atletas que estão na ginástica rítmica, vocês têm esse ponto em comum, né? A gente está comentando nos bastidores que todo mundo ali, já desde criança, já se contorcia, já tinha movimentos que quase ninguém fazia. Isso é uma característica comum de vocês, né? Isso. Às vezes a gente conversando em casa, assim, né? Porque a gente mora na mesma casa, no mesmo apartamento. Moram todas juntas durante um período longo, né? Isso, todas juntas numa casa. Na verdade, são 2 apartamentos, né? Que nós estávamos em 10. Então, era 5 em um apartamento, 5 em outro. E fica 24 horas por conta de treino, por conta, né, de superação? 24 horas. A gente fica... acorda, fisioterapia, treinamento, almoço, repousa um pouco, aí treina novamente, fisioterapia e volta para casa. É isso. Esse foi o ano passado, esse ano e o ano passado que foi ano de Pan-Americano e ano Olímpico. Então, não deu tempo de estudar. Mas, geralmente, a gente tem um tempo de estudo também que é à noite, que é depois do treino da noite. Mas, assim, todas as meninas sempre têm essa característica, contam as histórias, que, quando eu estava na casa da minha avó, eu fazia isso, fazia aquilo. Então, sempre tiveram essas características. Mas não significa que ginastas que tenham essa característica sempre vão despontuar. Muitas vezes eu tive alunas que entraram na ginástica, tinha pouco talento, que eu posso dizer, porque para você ser um atleta de alto rendimento, você precisa ter o treinamento, o foco, a determinação, o objetivo traçado, ter o apoio da família, ter um treinamento bom, um treinador bom, e você precisa ter o talento. Com certeza, é fundamental. Entendeu? Isso, né? Mas tem muita gente que não tem o talento e mesmo assim se dá bem na ginástica, e além do esporte você pode criar grandes atletas, mas você pode criar grandes cidadãos, grandes pessoas que o esporte disciplina muito a pessoa. Ela dá pequenos objetivos que você consegue alcançar. Eu tive uma aluna que perdeu 7 quilos. Só de treinar, só de fazer, assim, né? Porque ela viu na ginástica, eu quero fazer isso. Só que gordinha ela não conseguia fazer. Não, eu quero conseguir fazer isso. Então, ela emagreceu com a ajuda da mãe. Não, eu quero emagrecer. Emagreceu, perdeu 7 quilos. Uma coisa para a saúde dela, que é muito mais importante do que ser um atleta de alto rendimento, é você ter saúde. Então, ela conseguiu, através do incentivo de você conseguir fazer os movimentos da ginástica, ter uma vida mais saudável. Então, assim, às vezes o esporte não tem só esse objetivo de criar atletas, e sim de melhorar a vida das pessoas, assim, né, das crianças. Com certeza, gente, olha, um depoimento muito lindo aqui da Ana Paula Ribeiro, muito lindo, viu? De mais um depoimento, né, de uma super campeã, que a gente acompanha tantos outros também, e vê que a palavra de ordem é superação e crescimento, acima de tudo, né, juntamente com o esporte. É isso, eu faço aquele intervalo rapidinho de olho nas dicas, tá, gente? Volto já já. Muito bom, você tá tão desenvolta, ótima. E vem cá aí aquelas andanças suas, hein? Aquelas andanças suas